Wesley Vidigal. É um prazer tê-lo conosco nesse projeto Amigos da Lácer aqui. O professor Guaracilei é um grande profissional na área da implantodontia, especialista em periodontia pela FRJ, implantodontia pela Gama Filho, mestre também pela FRJ, livre docente pela Gama Filho, pós-doutor em periodontia pelo UERJ, doutor em engenharia de materiais na COP FRJ, também professor associado de periodontia da UERJ. Para mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. A gente normalmente faz assim, faz a apresentação, depois o pessoal vai colocando as perguntas no nosso chat aqui. No final a gente volta, faz um bate-papo final, a gente vai te passando as perguntas e vai respondendo. Acho que fica mais... Mas se você também quiser que alguém também faça no meio da apresentação, não tem problema. Aqui normalmente a gente faz assim, que acho que fica melhor para o professor apresentar, depois no final a gente discute. Tá bom, amigo? Me ouve aí? Palavra toda tua agora, se quiser. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Edson. Queria agradecer a todo o grupo da Gens Lácer o carinhoso convite para eu poder estar falando aqui com vocês sobre a técnica da reconstrução alveolar proteticamente guiada. É uma técnica de regeneração óssea após exodontias, que não faz uso de enxerto, não faz uso de membranas e nem retalhos. Então, vim aqui fazer a apresentação da técnica. Eu vou colocar em tela cheia. Se tiverem algum problema, por favor, me avisem. Então, a RAPG, estão vendo a tela toda? Ok. Sim, normal. É uma técnica para ser usada exclusivamente após exodontias. Por quê? O que ocorre após uma extração de dente? Todos nós sabemos, desde o início, quase que do início da graduação, quando nós entrávamos no anatômico, na anatomia, morfologia 2, e pegávamos aqueles crânios secos, e nós observávamos que, nas áreas onde não haviam dentes, aquele rebordo alveolar estava atrofiado. A gente já observava isso de uma forma intuitiva. Então, nós sabemos que, após a exodontia, ocorre um processo de remodelação que vai levar à perda óssea. Só que nós temos que saber, como dentistas, mais do que isto. Então, vou pegar 2 trabalhos, esse de Schropp e colaboradores, de 2003, e eu queria que vocês prestassem atenção nesse balãozinho verde. Aqui. O que nós vemos aqui? Vemos 3 números. O primeiro número, o 5,9, é a perda em espessura óssea na crista do rebordo que ocorre após 12 meses. E esse valor é a média de todos os dentes, de pré-molares e molares. Ok? Ou seja, 1 ano após extrações na região de pré-molares e molares, nós vamos perder uma espessura na crista de mais de meio centímetro. E eu vou mostrar agora esse segundo trabalho da Viviane Chapuis, tá? 10 anos depois do primeiro trabalho, em 2013, esse trabalho teve um impacto na minha vida profissional muito grande. O que eles fizeram? Eles fizeram exodontias e fizeram tomografias imediatamente após as exodontias.
são essas tomografias que estão ao seu lado esquerdo. 8 semanas depois, eles repetiram as tomografias. Todos os pacientes do estudo da Viviane Chapuis tinham a tábua óssea vestibular presente no início do estudo. E eles definiram uma linha de corte na espessura da tábua óssea, e essa linha de corte foi de 1,5 milímetro. E o que eles observaram? Quando a tábua óssea vestibular tinha 1 milímetro ou menos de espessura, ocorreu uma perda óssea vertical de 7,5 milímetros. Quando a tábua óssea tinha uma espessura maior do que 1 milímetro, essa perda óssea foi muito menor. Quando a tábua óssea vestibular era espessa, perdeu-se em altura 1,5 milímetro. Só que tem uma outra informação muito relevante. Nos casos onde eles perderam 7,5 milímetros em altura, essa perda em altura acabou resultando numa perda em espessura na crista óssea de mais de 0,5 centímetros, de 6 milímetros. Ou seja, nesses casos de tábua óssea vestibular fina, perde-se em espessura mais de 0,5 centímetro de espessura na crista do rebordo após 8 semanas. Só que está faltando uma informação aqui, né? Quantos por cento dos nossos pacientes têm tábua óssea fina na região anterior da maxila? E esse resultado nos foi dado por Ruimbar e colaboradores, num estudo onde eles, após rebaterem o retalho, utilizaram um espessímetro e mediram a espessura da tábua óssea vestibular 1 milímetro acima da crista, como está aqui, e eles viram que a enorme maioria das tábuas ósseas vestibulares na região estética da maxila, 87% dos sítios vai ter 1 milímetro ou menos. Ou seja, se nós não fizermos nada na enorme maioria dos pacientes imediatamente após a exodontia, os nossos pacientes vão perder muito tecido. E, para compensar essa perda de volume, essa perda vai ter que ser compensada pela prótese, como nós estamos vendo aqui, né? Um pôntico com um tamanho maior do que o dente vizinho contralateral. E isso ocorre por quê? Porque até hoje em dia é ensinada na disciplina de cirurgia 1 das faculdades de odontologia a fazer uma extração como meu pai fazia em 1960, quando ele se formou na Federal de Juiz de Fora. E nós continuamos a cometer erros, tá? Após exodontia. O professor Edson, pediu que eu compartilhasse algum texto sobre a RAPG ao final da aula. Todos os textos que eu estou mostrando agora estão num link que eu vou compartilhar com vocês. Então, quais são os 3 erros que nós quase sempre cometemos após as exodontias? Bem, o primeiro erro é pedir ao paciente para fazer um bochecho com uma solução antisséptica após a cirurgia. Nós podemos pedir ao paciente para enxaguar o local. Enxaguar é virar o rosto e deixar a solução parada sobre a área da cirurgia. O bochecho envolve uma pressão intraoral que vai arrancar o coágulo de dentro do alvéolo, porque o coágulo quase não tem uma retenção mecânica dentro do alvéolo.
E o que vai ocorrer? Nós vamos ter um alvéolo vazio no pós-operatório, quando nós formos remover a sutura. Quando nós temos um alvéolo vazio, sem coágulo, algumas coisas podem acontecer. Como? Pode entrar alimento lá dentro desse alvéolo. Quem nunca, na sua vida profissional, após a remoção de sutura, 1, 2 semanas após a exodontia, não viu lá dentro, no fundo do alvéolo, uma casquinha de feijão, um grãozinho de arroz? Então, esse coágulo, ele tem que ser preservado dentro do alvéolo. Uma vez que o coágulo não está cobrindo a parede interna do alvéolo, o osso não pode ficar exposto. Normalmente, a mucosa vai forrar as paredes do alvéolo. E na hora que a mucosa forra a parede, o ápice do alvéolo vai comprometer a formação óssea dentro do alvéolo. O segundo erro que nós cometemos é a manobra de Chompré. Por quê? Porque a manobra de Chompré reduz a espessura do rebordo alveolar. Esse é um caso que eu fiz na faculdade, na UERJ. Fiz a extração de um molar. E aqui eu estou mostrando a distância vestíbulo-palatina da tábua óssea vestibular, aqui, ó, 10 milímetros. Com a manobra de Chompré, que é a compressão digital do alvéolo, em 1 minuto, a distância que era 10 foi reduzida. 10, 9, 8, em 20% em 1 minuto. Regenerar é manter espaço. E o terceiro erro que nós cometemos é a sutura. Um outro caso em que eu fiz a extração e a sutura na faculdade. A distância vestíbulo-palatina desse alvéolo, que era de 8 milímetros, em 5 minutos, após 3 suturas, o que tinha 8 passou a ter uma medida de 2. Houve uma redução significativa da espessura do rebordo em 5 minutos. Então, esses são os 3 erros que nós costumamos cometer após exodontias. E nós vamos ter que compensar a perda de volume proteticamente, ou com a prótese com uma caracterização, uma flange caracterizando a parte rosa da estética, ou um pôntico hiperestendido. Qual é a conclusão? A conclusão, gente, é que nós que estamos comprometidos com o ensino, nós devemos estimular a correção do conteúdo programático da disciplina de cirurgia na graduação, ensinando que há mais de uma forma de fazer exodontia. E que isso, né, a forma como nós vamos fazer a exodontia, tem que ser definida antes pelo planejamento do tratamento do paciente. Na época do meu pai, as exodontias eram feitas dessa forma que eu acabei de mostrar, porque todos os pacientes iriam receber ou uma prótese removível, né, parcial, ou uma prótese total. Hoje em dia, os pacientes podem querer receber implante, podem querer receber uma prótese fixa com um pôntico com tamanho compatível com o dente contralateral, né? Então, isso tem que ser definido antes da extração. Então, a RAPG é uma técnica que preserva essa estrutura, esse volume do rebordo. A técnica da RAPG foi desenvolvida pelo professor Luiz Dantas, um irmão da minha vida. Trabalhamos juntos por mais de 30 anos, e o querido professor Luiz Dantas
infelizmente, foi levado pelo Covid, né, ano passado. E sentimos muita falta dele e tive a oportunidade de trabalhar com ele a vida inteira. A primeira publicação da RPG foi feita em 2013, no capítulo 1 do livro do Congresso do IN, né? Também temos várias publicações, outra no Congresso da SOBRAP de 2019, aqui no Rio de Janeiro, onde estamos eu, professor Arthur Belém Novaes, professor Mário Groisman, professor Ricardo Fischer, a Bianca Travaschi e a Lúcia Moitrel Pequeno da Silva. Agora, o que é a RPG para quem não conhece? Bem, como que ela é feita? Como a gente observa aqui, ó, na altura aqui dessa mucosa, do primeiro premolar, o paciente tem uma fístula, eu moldo o paciente, vou marcar a margem gengival do dente que eu vou extrair no modelo, removo o dente do modelo, eu tenho a margem gengival vestibular e palatina marcadas. Agora eu vou escavar um nicho subgengival de 3 milímetros na vestibular e na palatina, envio para o laboratório vai fazer uma prótese adesiva, como estamos vendo aqui. A prótese vai entrar esses 3 milímetros subgengivais. Eu recebo a prótese do laboratório sem essa canaleta. Eu quem faço essa canaleta. Essa canaleta, ela tem 1 milímetro de altura e 1 milímetro de profundidade e ela é feita nesse milímetro intermediário subgengival. Aqui eu fiz uma extração sem retalho. Com a sonda periodontal, estou afundando a mucosa. Não tem tábua óssea vestibular, paciente. A região subgengival, mais apical, tem um comprimento de 8 milímetros. Fiz a extração sem retalho, cimentei a prótese. Vou aguardar 6 meses. 6 meses depois, pedi uma tomografia, escolhi o implante com tamanho adequado para essa área. Uma vista oclusal, estamos vendo uma preservação do rebordo da dimensão vestíbulo-palatina, 6 meses depois. E aqui, a tomografia antes da cirurgia. Eu tinha uma altura óssea de 5,66. 6 meses depois, eu tenho uma tábua óssea vestibular de 14,74. A crista do meu rebordo tinha 1,47, 1,5 milímetro. 6 meses depois, eu tenho um rebordo com uma espessura de 9 milímetros, sem enxerto, sem membrana e sem retalho. Como que nós fazemos isso? Bem, como qualquer procedimento na nossa área, nós temos que ter os instrumentos adequados. No nosso caso, quais são os instrumentos adequados? Sonda periodontal milimetrada e uma lapiseira com ponta 0,5 para marcar as margens gengivais. Não pode ser com lápis de cera do filho no jardim de infância, né? Que é muito grosso. Eu vou mostrar uma sequência que eu fiz com os meus alunos na graduação de um caso de RAPG. Meus alunos da graduação amam fazer RAPG. Se tiver algum travamento do vídeo, por favor, Edson, me dá um retorno. São 9 vídeos. Primeiro, preparo do modelo. Assim. A gente vai fazer uma marcação da margem gengival, a lapiseira de ponta 0,5, tanto na vestibular quanto na palatina, como nós já fizemos aqui nesse modelo. Um kit de 4 brocas para peça de mão, nós preparamos um modelo para a reconstrução do lápis pateticamente guiada.
Essas brocas A gente são amanhã, Theo, vamos fazer logo uma o dever broca de casa esférica amanhã. de diâmetro de 5 milímetros para fazer a remoção da coroa dentária no modelo de gesso, para ganhar Tá tempo. bom. Uma broca esférica de 2 milímetros a 3 para escavar o nicho subgengival de 3 milímetros. E agora, essa outra broca esférica tem de 0,8 a 0,9, são décimos de milímetro. Essa broca é para fazer o preparo da canaleta subgengival na prótese, quando ela retornar do laboratório. E uma broca tronco-cônica para remoção das retenções nas paredes do nicho que nós vamos preparar subgengival. Então, nós vamos começar utilizando essa broca. Tirei os 2 tênis dali, que eu acho que vai chover. Olha só, eu já estou muito grande. E agora, à medida que nós vamos nos aproximando da margem gengival, os movimentos são mais curtos e mais precisos. Tem um falta aqui, dá uma falta de arzinha, sabe? Essa é a broca de 5 milímetros de diâmetro que eu utilizo para a remoção das coroas do modelo de gesso. Como ela é maior, eu ganho tempo cortando as coroas dos modelos de gesso. Agora, com a broca de 2 milímetros de diâmetro, eu vou escavar o nicho subgengival de 3 milímetros. Então, agora, com a broca de 2 a 3 milímetros de diâmetro, nós vamos fazer o nicho subgengival, respeitando a marcação feita com a lapiseira. À medida que a broca afunda completamente na margem gengival, nós já temos a noção de que o nicho está chegando à profundidade desejada, que é de 3 milímetros na vestibular e na palatina. Na mesial e na distal, a profundidade é um pouco maior por causa das papilas. E agora, depois de termos aprofundado mais um pouco, observamos que nós conseguimos os 3 milímetros na palatina e também 3 milímetros na vestibular. Então, agora nós vamos usar a broca tronco-cônica para remoção das retenções nas paredes laterais desse preparo. E agora, com a broca tronco-cônica, nós vamos remover as retenções e nos aproximarmos finalmente da marcação da lapiseira. Então, aqui a broca de 2 milímetros de diâmetro para escavar o milímetro subgengival intermediário e a tronco cônica para remoção das retenções nas paredes laterais do nicho subgengival. Aí eu envio o modelo para o laboratório, né? O Emerson, que trabalha no laboratório lá do Sérgio Valente, é quem faz as minhas próteses, é a pessoa que eu treinei para fazer as minhas próteses de RAPG. Ele escaneia o modelo, fresa a prótese, tá? E me envia sem a canaleta. Quem faz a canaleta no milímetro subgengival intermediário sou eu. Então, agora, nós vamos preparar a canaleta no milímetro subgengival intermediário.
Esse áudio, no fundo, é que eu estou fazendo isso lá na clínica integrada com os alunos da graduação. E agora, eu vou preparar a palatina no milímetro intermediário. Eu afundo a broca totalmente, porque a broca, eu sei que o diâmetro dela é de 0,8. Então, com isso, a canaleta vai ter aproximadamente 1 milímetro de profundidade e de altura. Eu vou trabalhar as proximais, unindo os desgastes que eu fiz na vestibular e na palatina. Então, preparamos a canaleta, 360 graus, ao redor de todo o côntico. Acabei de dar o polimento, conferi com a digital, não tem mais nenhuma área com ângulo vivo, nem na parte inferior, nem na parte superior. E nós já medimos na tomografia que nessa região, 3 milímetros acima da junção cimento-esmalte, a raiz tem uma dimensão vestíbulo-palatina de 7 milímetros. E na provisória, por causa da preparação do modelo, nossa provisória tem 5 milímetros vestíbulo-palatina. Então, no momento da cirurgia, após a exodontia, sem retalho, nós vamos acrescentar 2 milímetros de resina flow pela vestibular. Por quê? Porque preservar é manter espaço. E agora, nós vamos colocar a nossa provisória numa solução antisséptica de álcool 70 com clorexidina 1%. E ela vai ser removida antes da cirurgia e imersa em solução fisiológica para a remoção do excesso dessa solução. Então, nos vemos na cirurgia. Então, só para entenderem um pouquinho melhor, eu tenho 3 milímetros que entram subgengivalmente e no milímetro intermediário eu faço a canaleta que vai ter 1 milímetro de altura, 1 milímetro de profundidade, com essa broca que tem um diâmetro de 0,8. E depois que eu faço o recorte com a broca, eu vou dar um acabamento e polimento para não deixar nenhum ângulo vivo, né? Para não correr o risco de perfurar a mucosa. Aí, algumas pessoas me perguntam por que 3 milímetros subgengival? Porque o espaço biológico mede 3 milímetros. Dentro do espaço biológico, nós não temos osso. Então, com isso, eu tenho certeza que minha provisória vai assentar completamente, né? Porque eu não tenho osso que vai impedir o assentamento da prótese. Eu faço a desinfecção da provisória com uma solução de clorexidina a 1% diluída em álcool 70. Nesse trabalho do grupo da Universidade de Taubaté, eles mostraram que essa solução tem um alto poder de desinfecção. Então, as próteses, depois que eu faço o preparo da canaleta, eu deixo 24 horas nessa solução. 1 hora antes da cirurgia, eu removo da solução de álcool com clorexidina e deixo numa cuba com soro fisiológico para diluir algum resíduo de clorexidina que possa permanecer na prótese. E aí, na UERJ, com os meus alunos de graduação,
eu vou ajustar o tamanho da porção mais apical da prótese da RAPG. No vídeo anterior, eu mostrei que a distância vestíbulo-palatina apical da prótese era de 5 milímetros, mas na tomografia a medida era de 7. Então, após a exodontia, eu vou usar resina Flow e vou aumentar a vestibular dessa prótese para ela poder ter os 7 milímetros que o dente tem. Pode ser. Pode, vai. É de pouquinho em pouquinho, né? A gente aplica a resina Flow no milímetro mais apical, sem fechar a canaleta. Prendendo a respiração aqui. Já fizemos uma extração usando só o periótomo, estamos testando a prótese. Nós usamos ou o Relay X, ou em casos onde eu tenho pouca retenção, eu vou optar pelo Panavia. E aí o Paulo, que é aluno da graduação, formou-se no ano passado. Hoje, ele é aluno do curso de especialização de dentística e ele conduziu esse caso na graduação. Sua lesão é aquele paciente. Paulo é uma pessoa muito caprichosa, muito detalhista, excelente profissional. Agora eu vou mostrar para vocês algumas evoluções da técnica da RAPG em relação ao que nós fazíamos em 2013, que nós não fazemos mais. Bem, em 2013, nós colocávamos a prótese e a cada 45 dias nós removíamos a prótese. E mais, desgastávamos a parte vestibular mais apical. Hoje, nós colocamos a provisória e não mais removemos a prótese. A prótese fica durante os 6 meses. Então, um caso que o paciente tinha uma lesão muito grande na região do incisivo, tá? Foi feita a extração, colocação da prótese, da RAPG, e aqui a gente observa a formação óssea vestibular e a formação na crista, né? Onde nós tínhamos uma lesão, talvez a maior lesão que eu tenha tratado na minha vida. Bem, o que mais a gente faz? O que mais a técnica evoluiu? Esse aumento na porção mais apical da prótese da RAPG, né? Buscando deixar essa região com o mesmo comprimento vestíbulo palatino da raiz, 3 milímetros abaixo da junção cemento-esmalte do dente, que a gente mede sempre usando uma tomografia. Regenerar é preservar, é manter o espaço. Então, um incisivo com uma fratura, como nós vemos aqui, saindo do laboratório, a distância vestíbulo-palatina é de 5, mas na tomografia a distância é de 6,9, praticamente 7. Com resina Flow, de 5 foi para 7. Esse aumento nós fazemos no momento da cirurgia. Um outro caso, né? Então, eu recebi esse paciente do professor Hugo, professor do curso de dentística da UERJ, fiz a extração desse molar. A gente observa que não tem osso vestibular, tem uma perda óssea muito grande associada a esse molar. Moldei, recebi a prótese do laboratório. A porção apical da prótese mede 7,4.
Só que o dente, 2 a 3 milímetros acima da junção cimento-esmalte, que está aqui, ó, o dente mede 10. Se o dente mede 10 e eu tenho 1 milímetro de osso pelo menos na palatina e 1 milímetro de osso pelo menos na vestibular, quer dizer que eu deveria ter pelo menos 12, né? Então, eu peguei essa prótese, quando eu fiz a extração, a porção apical, eu aumentei o comprimento da prótese, como eu mostrei no vídeo, tá? Com uma resina flow. Fiz a extração, coloquei a prótese, aguardei 6 meses. À esquerda de vocês, como era antes, à direita, após a RPG. Fiquei com um rebordo com uma altura de 12,5 e uma espessura de rebordo na crista de 12, sem enxerto, sem membrana aí, sem retalho. Quais são as indicações da RPG? Bem, as indicações são dentes com indicação de exodontia, né? Não é uma técnica para regenerar tecido mole, é uma técnica para regenerar osso. E, como qualquer técnica regenerativa, deve ter osso proximal, né? Porque a altura do osso proximal é um parâmetro importante da regeneração óssea após a exodontia. Qual é a explicação para esse processo, né? Nós temos algumas hipóteses que nós vamos ver aqui pausadamente. Bem, a primeira hipótese é que a RAPG é uma técnica que não faz retalho, não faz incisão vertical relaxante. Nós sabemos que a vascularização da maxila e da mandíbula vem da região posterior para a região anterior. Quando nós fazemos uma incisão vertical relaxante, nós cessamos a nutrição dos tecidos a partir daquela incisão vertical no sentido anterior. E é uma hipótese. Muito provavelmente, o periósteo daquele retalho, quando cicatriza, perde a capacidade de barreira, né? Quem viveu o início da ROG, em 1988, nesse trabalho publicado por Darling e colaboradores, aprendeu que aqui é o trabalho que eles usaram cobaias, ratos, criaram defeitos de 9 milímetros transmandibulares. De um lado colocaram membrana e do outro não colocaram nada. Do lado onde eles colocaram membrana, à esquerda de vocês, o defeito fechou completamente. À direita, onde não foi usada a membrana, o defeito permaneceu aberto. E a histologia desse trabalho é linda. Olha à esquerda, o rebordo regenerado. E olha à direita, aonde não foi usada a membrana, o tecido conjuntivo invadiu. Só que, prestem atenção no que eu estou falando. O que eles fizeram aqui? Incisões verticais relaxantes. Então, provavelmente, ao fazer a incisão vertical relaxante, o periósteo do retalho perde a função de membrana, de barreira. Segunda hipótese, a técnica da RAPG, ao contrário da extração convencional, com o pôntico penetrando 3 milímetros subgengivalmente, ela consegue manter o coágulo no local. E o coágulo é um tecido riquíssimo em fatores de crescimento. Esse é um caso antigo, da época em que nós tirávamos a provisória a cada 45 dias. Então, dia 1, fiz a exodontia, eu estou vendo o retalho. Dia 45, olha o sangue, olha o coágulo lá dentro, 45 dias após uma extração. Quantas pessoas já viram isso no mundo? Provavelmente o Luiz Dantas foi o primeiro a ver isso no mundo. 90 dias depois, o coágulo está se diferenciando em algum tecido aqui, 4 meses e meio,
6 meses depois, vou para a cirurgia colocar um implante. E olha o rebordo. Ele tinha uma altura de 11,9, e eu passei a ter uma altura de 15. Eu tinha uma espessura aqui na crista palatina de 0,8. E a espessura foi para mais de 5 milímetros, sem enxerto, sem membrana, sem retalho. O pôntico, ele mantém espaço, como eu tenho falado com vocês. Regenerar é manter espaço. Então, num paciente sem tábua óssea vestibular, como está à esquerda, se eu suturar, eu vou fazer nele a pior coisa que eu poderia fazer para um paciente candidato a um implante ou a uma prótese fixa com ponte com tamanho adequado. Essas imagens foram cedidas pelos meus 3 amigos do implante Pério, Jolie, o Paulo e o Robert. Além disso, a prótese mantém a margem gengival em posição. Por quê? Porque aquela canaleta estabiliza a margem gengival. Como assim? Aquela concavidade no milímetro subgengival intermediário impede a retração da mucosa, porque ali se forma, nessa canaleta, um anel ou ringue mucoso, que a gente observa aqui. E a margem gengival não retrai por causa desse anel ou ringue mucoso. Alguns colegas que me encontram em congresso falam assim: Guará, eu faço isso há muitos anos. E eles se enganam, porque o que eles fazem há muitos anos é o que eu também fazia há muitos anos, que é colocar um ponte covoide. Se colocar um ponte covoide numa região sem tábua óssea vestibular, essa margem gengival vai retrair. E nós vamos perder muito tecido. E, finalmente, completando o conjunto de hipóteses, é um processo cientificamente recente, que é a ativação da memória epigenética dos tecidos, né? Foi publicado na Nature em 2015, como está aqui à esquerda de vocês, e vários laboratórios do mundo têm trabalhado no desenvolvimento de arcabouços de indução da memória epigenética dos tecidos. Como é isso? A ideia basicamente é o seguinte: se vocês estiverem precisando de um transplante renal, vocês vão ter que entrar numa fila enorme e ainda vão ter que achar um doador compatível com vocês. E isso é muito difícil, né? Então, a ideia deles é desenvolver um arcabouço onde um rim que está em falência seria removido e um arcabouço de indução de memória epigenética seria colocado no local desse rim. Quando as células tronco e as células mesenquimais indiferenciadas chegassem no arcabouço, pela estrutura, elas iriam reconhecer que elas teriam que se transformar em células formadoras do tecido renal. Então, isso é um arcabouço que induz a memória epigenética dos tecidos. Então, na verdade, o design do provisório, ele mantém espaço para regeneração, evita que ocorra a retração da margem gengival, ele dá estabilidade mecânica ao coágulo e tudo isso junto cria um arcabouço natural com capacidade de induzir células-tronco e as células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos. É o que ocorre. Vou mostrar a vocês os resultados de um estudo clínico retrospectivo, onde eu participei, o professor Luiz Dantas participou, o professor Luiz Carlos participou, o professor Mário Groisman, o professor Arthur Belém Novaes e o professor Ricardo Fischer. Um estudo retrospectivo de 12 casos. A maior parte das perdas dentárias ocorreu por fratura, né? Alguns por lesão endopério, o 1 e o 3,
né? E falha endodôntica, mas a grande maioria ocorreu por fratura, todos na região anterior da maxila, exceto esse molar aqui. Então, vamos lá, vou mostrar os casos. Antes, 2 milímetros de altura óssea vestibular e 1 milímetro de espessura na crista. 6 meses depois, altura de 10 e espessura, que era de 1 em 7,5, sem enxerto, sem membrana, sem retalho. Altura de 2, espessura de 1,5. Altura de 10 e espessura de 8,5, 6 meses após a RAPG, sem enxerto, sem membrana, sem retalho. Altura de 9,2, a altura foi para 16, a espessura, que era 2,3, foi para quase 9 milímetros de espessura, caso que eu fiz na UERJ. Altura de 5, espessura de 3,5. Após exodontia, sem retalho, sem enxerto, sem membrana. A altura de 5 foi para 14,5 e a espessura de 3,5 foi para quase 8. Esse dente praticamente não tinha as duas tábuas ósseas vestibular e a palatina. Uma altura de 2,4 foi para 7,72 e uma espessura de 0,8 na crista foi para uma espessura de 6,68 na crista do rebordo, sem enxerto, sem membrana, sem retalho. Um incisivo central, uma altura de 15 foi para uma altura de 22, quase 23, e uma espessura de 1,9 na crista foi para 5,78. 11 foi para 15, 0,8 foi para 5,32, sem enxerto, sem membrana, sem retalho. 13 de altura óssea vestibular foi para 21, um ganho de quase 1 centímetro de altura, uma espessura de 1,48 para 4,5. Também caso da UERJ. Então, os resultados do nosso trabalho, nós tivemos um ganho de altura de 7,1 médio e de espessura na crista, 5,5. Ou seja, é ganho. Soma-se esses valores, os valores do osso residual que o paciente ainda tinha. Vantagens da RAPG. Bem, como é uma técnica de exodontia sem retalho, eu não tenho risco de ter cicatrizes no pós-operatório, como tive nesse caso aqui, nesse incisivo central. Essas fotos são pacientes minhas que me mandavam à noite, no dia da cirurgia. Eu avisava a elas, olha só, eu vou botar enxerto, membrana, eu vou ter que abrir o retalho e eu vou seccionar o retalho por dentro para relaxar o retalho, para eu cobrir a membrana com retalho sem tensão. Mas, isso eu contando para elas, antes da cirurgia, né? Mas, quando eu secciono a parte de dentro do retalho, que é o periósteo, que é um tecido rico em vasos sanguíneos, vai ocorrer hematoma. Ok? Ok. Esse hematoma, a senhora ou o senhor vai usar iridoide no pós-operatório, esse hematoma vai descer após 3 dias para o pescoço, vai ficar com um tom esverdeado, no pescoço ele vai abrindo e some. Isso não ocorre na RAPG. Eu não tenho que seccionar periósteo, eu não vou descolar retalho, não vou tracionar retalho. Se eu não vou tracionar retalho, primeiro, eu não vou criar um problema de estética rosa para o paciente, como está aqui. Aqui, quando eu tracionei o retalho, eu mudei a linha mucogengival de posição à esquerda. E nos casos em que eu abri retalho envolvendo papila e o paciente não tinha osso proximal no dente vizinho, o paciente perde papila. Na RAPG, eu não abro retalho. Então, não tem esse risco. Além disso, eu tenho uma diminuição significativa dos custos da cirurgia. Eu não vou usar enxerto e eu não uso membrana. Além disso, se eu fosse comparar o resultado estético final,
da ROG, como esse caso à esquerda, onde eu usei enxerto e membrana, com da RAPG, eu vou ter um resultado estético muito superior, no caso da RAPG, quando comparado com a ROG. Além disso, essa revisão sistemática de Jean Becquat e colaboradores mostra que o único tipo de situação em que você não fica com material de enxerto residual é quando você não usa enxerto nenhum, né? Ou seja, halógeno, sintético ou xenógeno. Nesses 3 grupos, nós vamos ter, naquela área regenerada, partículas remanescentes. Eu só não tenho partícula remanescente quando eu não uso nenhum biomaterial desses 3 grupos. E, como eu uso coágulo, eu preservo aquela área regenerada exclusivamente com osso. Então, olha só, eu instalei esse implante, tá, na região do pré-molar e não tinha tábua óssea vestibular. Preenchi com biomaterial. E aqui a tomografia pós-cirúrgica. Eu vejo a área regenerada aqui. No caso da RPG, o que eu estou vendo à direita? Que eu regenerei com osso autógeno somente. E o que é isso aqui? Radiopaco. Será que é osso? Não sei. Pode ser que não seja. Esse caso, o paciente estava perdendo o incisivo central e eu fiz uma extração sem retalho e preenchi o alvéolo com um biomaterial que é uma mistura de colágeno com hidroxiapatita. E tracionei o retalho palatino para não mexer na vestibular, para não mudar a linha mucogengival de posição. Esperei 6 meses. 6 meses depois, eu estou vendo aqui, ó, um material radiopaco. Será que é osso? Bem, vamos lá. Fui colocar um implante com guia cirúrgico, 3 milímetros acima da futura margem gengival, coloquei o implante. Mas só de fazer a fresagem, 3 milímetros daquele biomaterial saíram com a fresagem. Se eles saíram com a fresagem, é porque aquilo tinha virado uma fibrose, não virou osso. Então, nem tudo que é radiopaco é osso. Botei mais biomaterial, coloquei membrana para regenerar a área da crista do implante. Então, a RAPG diminui custos, ela é tecnicamente mais simples. Por que ela é mais simples? Porque para fazer ROG, o sujeito tem que ter feito um curso de especialização, tem que ter feito um treinamento, tem que fazer bastante exercício para abrir retalho, seccionar o periósteo, tracionar o retalho sem tensão, botar enxerto, prender a membrana com taxinha e fechar tudo. Na RAPG, só é preciso fazer uma prótese provisória dentro dos parâmetros que eu acabei de mostrar. Então, o que o aluno de graduação sabe fazer quando ele sai da faculdade? Ele sabe fazer dente. E, para fazer RAPG, é preciso saber fazer dente. Eu não tenho que saber fazer rotação de retalho, liberação de retalho, e tudo isso que eu já falei. Então, é mais simples a RAPG. É mais fácil para o dentista clínico. E vamos lembrar daquele estudo clínico que eu mostrei lá no início, onde 8 semanas após as exodontias, os pacientes tinham perdido 7,5 milímetros de altura óssea vestibular e 6 de espessura na crista. O dentista clínico pode evitar todo esse problema fazendo uma prótese para RAPG. Vou aproveitar aqui, fazer uma propagandazinha. O professor Márcio Martins, coordenador de prótese da Estácio, ele está organizando alguns cursos, me convidou para ministrar um curso teórico-prático, né, de 1 dia e meio, em setembro, sobre a RAPG. Então, os que estiverem interessados,
está aí o contato do Márcio aí. Bem, esse QR Code aí, vocês podem, com o celular de vocês, podem mirar esse QR Code e vocês vão cair numa página do Google Drive que eu criei. E o que tem nessa página do Google Drive? Tem 2 pastas com casos clínicos completos, com todas as fotografias do início ao fim. Um caso que eu fiz no consultório e um caso que eu fiz na UERJ. Além disso, tem 8 colunas que eu publiquei de 2 páginas rápidas, e estão em sequência, inclusive, para entender a RPG. Tá? Então, tem 8 colunas publicadas na revista Implante News sobre RPG. Tem aquele capítulo de livro de 2013, que já está um pouco desatualizado, porque nós fizemos mudanças, como eu apresentei para vocês aqui na aula. Tem 2 artigos que nós publicamos em inglês. Um é aquele estudo retrospectivo dos 12 casos. Tá? Tem uma pasta chamada Vídeos. Nesta pasta chamada Vídeos, tem 3 subpastas. Uma subpasta é modelo, a outra subpasta é provisória e a terceira subpasta cirurgia. São vídeos de 1 minuto. Desses 22 vídeos, 9 eu apresentei para vocês na aula. Então, vocês vão, com os vídeos, entender melhor o passo a passo da RPG. Tem um arquivo Word, e nesse arquivo Word tem 4 links. 2 sobre RPG e 2 sobre estética com implantes. A aula desse link também está um pouquinho desatualizada, tá? Não está tão atualizada quanto o que eu apresentei a vocês hoje. E nesse link do Google Drive, que também está lá em cima, tá? Tem essa aula de hoje, que eu também apresentei essa aula no Congresso da Sociedade Brasileira de Periodontia semana passada. E essa aula está em Keynote e em PowerPoint, tá? Então, por favor, esse material, ele não é só meu, esse material é nosso, tá? Por favor, fiquem à vontade de consultar, de compartilhar com outros amigos, ok? E queria colocar para vocês que, para diminuir a quantidade de problema no consultório, é simples. Basta seguir essa informação, que o melhor plano de tratamento na vida da gente é tratar o próximo como a si mesmo. Queria agradecer muito. Hoje, quem está aqui hoje é guerreiro, né? Assistir aula sexta-feira à noite é coisa para guerreiro. Então, mais uma vez, queria agradecer ao professor Edson e ao grupo da Gente de Lácer por esse carinhoso convite. Ok? Muito obrigado, gente. A gente te agradece aí, foi excelente a tua apresentação. Mais uma vez, obrigado. Tem algumas perguntas aqui, eu vou te passar agora, do Roberto. Deixa eu ver se eu acho vocês. Ele É só clicar nas 3 bolinhas à direita? Você quer ver o que? As perguntas? Não, quero olhar vocês, poxa. Não está conseguindo ver, não? Tira, interromper o compartilhamento? Isso, tira o compartilhamento. Aí fica todo mundo. Isso, pronto. Estamos todo mundo junto aqui. E aí eu vou passar as perguntas dele. Ele perguntou, ele falou que o professor Guará é um excelente professor. Ele perguntou se você cureta o alvéolo após extração. Primeira pergunta dele. Pergunta excelente, Edson. Eu só cureto as paredes duras do alvéolo. Eu não cureto, por exemplo, tá bom, essa vestibular não tem osso lá. Eu não cureto a vestibular porque eu não quero danificar o periósteo. Legal. E outra pergunta, ele também pergunta o seguinte: se você usa algum antibiótico nesses casos? Eu sempre uso antibiótico quando eu opero, em todos os casos. Não só nesse, em todos. Ok, ele agradece aqui, parabéns pela didática. Eu vou agora abrir
as perguntas para se mais alguém tem alguma pergunta. Obrigado por. Então você aplica também gel de clorexidina, vai lá. Eu uso solução, tá? 2 semanas, depois não uso mais. Entendi. Usa gel, você não costuma usar nessa região? Para RPG, não, mas em alguns casos que eu opero, o cover fica exposto, aí eu prescrevo o peroxidina em gel, sim. Você usa a mesma técnica para eu vi ali para qualquer região, não tem diferença em região para a região anterior, em área estética em relação à região posterior. Mesma coisa, né? Mesma coisa, Edson. Muito legal. Eu já conhecia a técnica, já sabia do teu trabalho aí. Foi excelente aí a apresentação. Quero saber se mais alguém quer fazer algum comentário, se quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Tem alguns colegas aqui presentes ainda. Maurício, quer falar alguma coisa? Bom, professor Guaracilei, queria primeiramente agradecer pela sua presença. É um prazer revê-lo aí bem, com saúde, e muito obrigado pela mais um show aí de didática e ciência e experiência clínica. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado pelo carinho. É bom estar com vocês, é bom estar sempre entre amigos. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez aí pela tua apresentação magnífica. E o Maurício está te enviando depois aí, né, Maurício? Os produtos aí para você poder usar aí também na UERJ com os alunos aí. Tá bom? Tá bom, gente. Obrigado. Eu agradeço. Tudo de bom. Obrigado, senhor. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.